Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Alice Almeida, vim aqui apresentar para vocês uma aula de literatura portuguesa falando sobre classicismo. Espero que vocês gostem, feito com muito amor e carinho. E bora pro vídeo falar de classicismo, beleza? Falar sobre o classicismo, olha que imagem linda, né? Uma imagem que sim, reflete a mitologia grega. Que inclusive, vou adiantar logo para vocês que é uma coisa que vão ver bastante no classicismo. Aqui a gente tem uma obra incrível de Sandro Botticelli, né? Uma imagem das mais emblemáticas do Renascimento italiano, né? E aí a gente tem nada mais do que o nascimento da deusa do amor, né, gente? A Vênus, essa coisa linda, essa imagem épica, né? E aqui eu trago para vocês uma introdução do que foi o classicismo. Ele foi um movimento artístico que começou no século XV na Europa, tá? E tinha como característica principal a imitação do modelo clássico greco-romano com os seus ideias de beleza. E aí você vê as modificações que vão acontecendo, tanto nas artes plásticas, como no teatro, como na literatura. Na literatura tem uma mudança bem boa também. Temos o classicismo, ele ocorreu no período do movimento de transformação, né? Que se chama Renascimento Cultural, que foi do século XIV ao século XVI. E aí, pessoal, o que acontece? É o nome dado ao estilo literário que vigorava no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. E aqui eu vou te mostrar um pouco do contexto histórico deste período, porque tudo aqui está correlacionado. Esse momento ele estava marcado por grandes transformações e descobertas históricas, tá? Fiquem atentos aos fatos. Por quê? Tinham as grandes navegações, principalmente lá com os portugueses, descobrindo novos lugares, adentrando novos lugares, principalmente o Brasil, que foi nessa época aí que eles descobriram e colonizaram, enfim, aqui estamos nós. Teve também a Reforma Protestante, um movimento religioso muito importante, encabeçada por Martinho Lutero, tá? E temos também a invenção da imprensa com o alemão Gutenberg. Também tivemos a invenção da historiografia nessa época. O fim do sistema feudal e o início do capitalismo. Também tivemos o cientificismo com Copérnico e Galileu. E assim surgiu o Renascimento Cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que se espalhou por todo o continente europeu. Aqui eu te trago algumas características deste período, porque eles têm 13 características sobre o classicismo. Se eu fosse falar das 13 aqui, a gente ia ficar até semana que vem. Então eu te cito primeiro, racionalismo. Razão predomina sobre os sentimentos, né? Dos caras assim, coração assim de Frozen. E aí o que acontece? Logo em seguida vem o universalismo. Os assuntos pessoais ficam de lado e as verdades universais tinham um destaque maior. Por exemplo, se dissesse que a Terra era plana, verdade universal, não tinha ninguém para debater e dizer que a Terra não era plana. Então isso virava uma verdade universal, todo mundo acreditava. Temos também a perfeição formal. Tá aí uma coisa que os bichinhos ficaram empenhados. Na métrica, na rima, na correção gramatical. Temos a presença da mitologia grega, como mostrei o nascimento de Vênus. Isso é muito presente e muito forte nesse período. Temos o humanismo, a libertação do campo religioso, a preocupação com si próprio, valorização da vida na Terra, a vida que eles têm na Terra, cultivando a capacidade de produzir e conquistar, mas eles não se afastaram da religião, tá? Não é porque eles viraram antropocentristas que eles deixaram de ser religiosos. E aqui a gente fala de um carinha muito importante nesse período do classicismo em Portugal. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Olha de onde que ele foi buscar a inspiração dos humanistas italianos, trazendo uma nova poesia, né?
trazendo na bagagem o doce estilo novo, o doce estilo novo. Esse novo modelo estava baseado na forma fixa de soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, nos versos decassílabos na 8ª rima. Agora vamos ver um exemplo de soneto de Francisco Sá Miranda. Para explicar para vocês o que são 2 quartetos e 2 tercetos, nada mais legal do que mostrar um poema do cara, né? 2 quartetos nada mais constitui que são 2 estrofes, né? 2 quartetos. Aí nós temos na primeira estrofe 4 versos, na segunda estrofe 4 versos. 2 quartetos, 2 estrofes, cada uma com 4 versos. Aqui na segunda, nos 2 tercetos, mesma coisa, só que são 2 estrofes, cada uma com 3 versos. É bem simples, gente, um negócio assim bem legal. Vou falar de decassílabos e de 8ª rima mais na frente. Falar de Camões? Vamos falar de Camões, porque ele foi um dos caras mais importantes. Ele foi um dos poetas mais importantes de Portugal e mundialmente falando. Então, a sua obra de maior destaque, de grande notoriedade e importância se chama Os Lusíadas. Aconselho que vocês procurem pesquisar sobre e ler a obra, porque é muito interessante. Então, como é que é a estrutura desta obra magnânima? Ela é uma epopeia clássica, onde ele marca a viagem de Vasco da Gama às Índias. Vocês sabem que ele não encontrou as Índias, ele encontrou os índios, né? E aí ela foi escrita em 10 cantos, está composta por 8.816 versos. A gente até cansa. Decassílabos em 8ª rima, em 1.120 estrofes. Então, bora lá analisar o negócio. 10 sílabas poéticas. Dá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês percebem que a penúltima sílaba ela é a mais forte. Então, ele para aí. Só que onde que começa a 8ª rima? Porque é a sequência A, B, A, B, A, B, C, C. Então, você vê que tem assinalados, rimando com navegados, rimando com esforçados. Você vê que a sequência B rima lusitana com taprobana e com força humana, né? Com humana, no caso. E você vê a sequência C, C, edificaram e sublimaram. Esta é a sequência em 8ª rima. Versos decassílabos, 10 sílabas poéticas com 8ª rima. Sequência A, B, C, C. Tá bom? E aqui eu vou te citar fatos importantes que você que está aí do outro lado não pode esquecer. O classicismo em Portugal ele permaneceu até o quê? 1580. Foi a partir daí que começou e em 1580 ele permaneceu. Mas o que aconteceu em 1580? Foi o ano da morte de Luís Vaz de Camões. E também a união das coroas ibéricas, aliança estabelecida até 1640 entre Espanha e Portugal. E aí aconteceu uma coisa chamada quinhentismo. O que é o quinhentismo? É justamente esse período aí, ó, de 1537, 1580, 1500 até 1580, minha gente, que foi o período que começaram a descobrir aqui que é raro, né, que saíram lá para comprar um tempero na Índia. Ó, que legal. O cara foi comprar um tempero e descobriu um país, cara. Um negócio de louco. Então, o quinhentismo foi esse período, mas o quinhentismo não foi uma escola literária, tá, pessoal? Vale ressaltar, não foi uma escola literária. O que foi o quinhentismo? Foi o período de descoberta? Foi. Foi o período de informação. Como assim? Como é que tu tá me dizendo que foi o período de informação? Por quê? Porque Luís Vaz de Caminhas é ótimo, né? Pedro Vaz de Caminhas, que estava aqui e tal, tudo mais, analisando tudo, que escrevia lá para o seu rei, Dom Sebastião, lá na época, ele falava tudo o que acontecia aqui. Então, aí a gente já tem um outro gênero de texto, que é o texto informativo. Também tinha o texto para catequizar as pessoas, né? Um texto assim mais religioso. Mas eu acho que os índios da época, eu acho que não conseguiram entender muito bem, não. Mas tinha esse caráter informativo. O que acontecia aqui, eles passavam para lá
com essas informações, trocando essas informações. Olha, aqui tudo que planta dá, tudo nasce, tudo dá, a terra é boa, fértil, né? Porque, obviamente, nunca tinha sido invadida por ninguém. Então, a terra era maravilhosa, até hoje ainda é. Outra coisa muito importante que eu vou te falar agora, os principais autores dessa época. De certo, olha que palavra bonita, de certo que na literatura portuguesa o autor que recebe destaque é Camões, minha gente. Camões foi o cara dessa época, porque Camões com sua obra Os Lusíadas, já na Espanha, menino, na Espanha ele tinha um concorrente. Porque tinha Miguel de Cervantes, com a sua obra notável Dom Quixote. Não é nem que era concorrente, gente, mas é porque foi uma grande obra também da época. Porque Dom Quixote, na verdade, aí, ele entra fazendo mais ou menos que uma sátira com o povo da época dele, porque tinha muito daqueles heróis fortões, né, guerreiros fortes, né, bonitos, másculos, corpo escultural, e ele não era assim. Então ele falou, vou escrever um negócio, vou ironizar isso aí. Colocou um burrinho, né, que ele não tinha o melhor cavalo, né, bem alimentado, cheio de vitamina, pelo brilhante. Então ele decidiu criar essa versão aí, para fazer meio que uma sátira, meio que uma crítica a essas ideias de beleza da época, que só eles eram considerados os melhores. E aí também se destacam os escritores humanistas italianos, vocês lembram? Sá de Miranda foi buscar de quem as inspirações? As inspirações. Ele foi buscar as inspirações exatamente dos humanistas italianos. E aqui eu te trago alguns. Dante Alighieri, tá? Com a sua obra mais popular, A Divina Comédia. Se vocês quiserem pesquisar sobre, super indico. Francesco Petrarca, pai do humanismo e inventor do soneto. Uma coisa importante, por mais que Francisco Sá de Miranda e Luís Vaz de Camões tenham enaltecido a forma de fazer soneto e terem criado obras belíssimas, eles não criaram o soneto em si. Eles revolucionaram a forma de fazer soneto, revolucionaram a forma de transmitir o soneto. Mas eles não criaram. Quem criou foi esse carinha aqui, ó, Francesco Petrarca, ok? E aí, por último, Giovanni Boccaccio, com a sua obra magnânima, com a sua obra Magma, Decameron. Classicismo é uma coisa muito importante. Sim, porque a gente conhece a nossa história, nossos antepassados, tudo aquilo que foi antes da gente, a gente não sabe. Então é bom a gente ficar informado, vocês não acham, não? É bom a gente conhecer as coisas. Então não percam a oportunidade de sempre buscarem mais conhecimento, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Um beijo e até a próxima.